Olá, hoje eu vou fazer uma seleção dos melhores jogadores que eu vi jogar. Aí tem alguns critérios. A qualidade, obviamente, longevidade, versatilidade, legado deixado para o futebol. Claro, esses são os meus critérios. Você pode fazer a sua seleção, deixa aí nos comentários, claro, pode discordar da minha, mas faça a sua e deixe nos comentários e também coloque o período, né? Eu estou fazendo uma seleção dos que eu vi, então coloca aí a sua idade ou o período que você está considerando para fazer a sua seleção. Bom, eu já fiz uma seleção dos que eu vi nas minhas redes sociais, no Facebook, no Twitter, então você vai ver algumas mudanças, mas é porque eu tenho dúvida em algumas posições, por isso que às vezes eu coloco um, coloco outro, e aí eu vou explicando as dúvidas que eu tenho. E outra coisa, né, são dos que eu vi no auge. Maradona, por exemplo, eu cheguei a ver o Maradona jogar, mas eu não vi o auge dele, então eu não coloco nessa seleção porque eu não vi o auge. Então é uma seleção bem do período que eu vi jogar com esses jogadores no auge. Começando com o goleiro, aí já aparece a primeira dúvida que eu tenho, né? Eu sempre fico indeciso entre esses dois, o Buffon ou o Neuer. O Buffon, ele pela longevidade, claro que ele tem esse critério a favor dele, né? Ele já há muitos anos joga em alto nível. E o Neuer, ele tem outra coisa a favor que eu levo muito em consideração, né? O legado, né? Eu vejo que o Neuer, ele deixa uma maneira diferente de jogar para o goleiro, né? Ele sabe jogar muito bem fora da área, faz a cobertura como praticamente um último defensor, sai muito bem com os pés. Então, neste momento, eu fico com o Manuel Neuer. Eu gosto muito dele como goleiro, acho que ele é um goleiro tão bom quanto o Buffon, mas ele tem esse diferencial de jogar muito bem com os pés e ter total noção de posicionamento. Na lateral direita, mais uma vez aparece um alemão. Eu coloco o Philipp Lahm. A dúvida que eu tinha aí era em relação ao Daniel Alves. E sim, eu acho o Daniel Alves melhor que o Cafu. Mas eu escolhi o Lahm ao invés do Daniel Alves pela versatilidade. Os dois jogaram muita bola por vários anos, né? O Daniel ainda em atividade, ainda bem. O Lahm já encerrou a sua carreira. Mas eu coloco o Philipp Lahm porque é um cara que jogou de lateral esquerdo muito bem. Na Copa de 2006 ele jogou como lateral esquerdo. O primeiro gol daquela Copa, né, foi um gol dele contra a Costa Rica, que ele corta da esquerda para o meio e faz um golaço. Depois como lateral direito no Bayern de Munique, na seleção. Jogou como volante com o Guardiola no Bayern de Munique, também jogando muita bola. Então pela versatilidade eu fico com o Philipp Lahm. Na zaga, o Franco Baresi eu até coloquei em algumas seleções que eu fiz, mas aí eu lembrei, eu não vi o Baresi tão bem assim, então eu faço essa menção honrosa, eu sempre gostei, né? Eu admirava aquele time do Milan do início da década de 90, mas eu não vi o Baresi no seu auge, então por esse critério eu não o coloco, mas eu coloco o Paulo Maldini, que foi companheiro do Baresi no Milan, só que o Maldini era mais novo e jogou por mais tempo, então eu vi muito mais do Maldini do que do Baresi, e o Maldini também tem a questão de ter jogado como lateral esquerdo e como zagueiro, então eu coloco o Maldini e aí na outra posição da zaga eu coloco um cara atual, que é o Sérgio Ramos, né? O Sérgio Ramos é um baita de um zagueiro, é um zagueiro mais de força do que técnico, né? O Piquet, por exemplo, é mais técnico do que ele, mas o Sérgio Ramos tem um diferencial muito grande, e esses diferenciais eu levo muito em consideração. É um zagueiro que fez mais de 80 gols, ele foi decisivo para o Real Madrid em muitos momentos, jogou também de lateral direito, outra vez entra aí a versatilidade que eu levo muito em conta. Na lateral esquerda, Roberto Carlos. Aí eu fiquei na dúvida com o Marcelo. Acho que o Marcelo está muito próximo do Roberto Carlos, mas eu acabei optando pelo Roberto Carlos pela regularidade, né? O Marcelo é um jogador até mais habilidoso, mais criativo que o Roberto Carlos. O Roberto Carlos apoiava mais na força física e também ofensivamente acrescentava muito ao Real Madrid, a seleção brasileira, e também tinha a cobrança de falta, né? O Roberto Carlos na bola parada era ótimo, então um ponto a favor. E o Roberto ele foi titular do Real Madrid da seleção por mais tempo que o Marcelo. O Marcelo, por exemplo, ele era reserva na Champions League de 2014. Ele até fez um gol naquela final, mas ele entrou durante o jogo. Então o Roberto foi titular da seleção por mais tempo, 3 Copas do Mundo. O Marcelo poderia ter sido titular em 2010, não foi. Após a Copa de 2014 também não foi. Claro, aí foi uma opção do treinador que era o Dunga nas duas oportunidades, mas por essa regularidade, às vezes nem tanto por culpa do Marcelo, por algumas opções de treinadores, mas o Roberto por mais tempo foi titular do Real Madrid da seleção. No meio-campo,
Xavi, Iniesta e Zidane, né? Eu não coloco um camisa 5 porque eu não sabia quem eu tiraria. Então eu não coloco nenhum camisa 5, né? Podia ser o Sérgio Busquets, que é fantástico nessa posição, mas não tem como mexer em Xavi, Iniesta e Zidane. O Zidane é um jogador espetacular, um jogador que jogou muita bola na seleção francesa, na Juventus, no Real Madrid, um jogador com uma qualidade imensa, uma elegância, um jogador espetacular. Fez uma das maiores atuações individuais que eu vi numa Copa do Mundo, que foi o jogo contra o Brasil em 2006. Então o Zidane não poderia ficar de fora. E os dois, Xavi e Iniesta, eles foram símbolos do maior time que eu vi jogar, que foi o Barcelona do Guardiola. O Xavi é o cara que dita o ritmo, que sabe exatamente o que está fazendo no campo, ele sabe acelerar no momento certo, sabe segurar a bola, se posiciona, dá opção, participa do jogo o tempo inteiro. Um jogador genial foi o Xavi Hernandes. E o Iniesta também, né? O Iniesta até é um jogador um pouco mais ofensivo, com jogadas até mais espetaculares que o Xavi, né? Não tinha o mesmo ritmo, né? Não ditava tanto ritmo como o Xavi, mas um jogador fantástico. E apesar do Iniesta ter feito poucos gols, tem dois muito marcantes, né? A final da Copa de 2010 na África do Sul, gol do título da Espanha contra a Holanda, e aquele gol pelo Barcelona contra o Chelsea, né? Na Champions League de 2009, né? Temporada 2008-2009, que classificou o Barcelona para a final. O Iniesta tem menos gols na carreira que o Sérgio Ramos, que eu coloquei na zaga, mas esses dois gols são muito marcantes e o Iniesta é um jogador espetacular. E aí no ataque, né? Chegamos à parte final desse time. Obviamente Lionel Messi está aí, o maior jogador que eu vi jogar. O Messi, ele é completo, né? O cara é artilheiro, o cara dá assistência, ele joga na ponta direita, joga como meia, jogou como centroavante, taticamente perfeito, uma noção de espaço maravilhosa, um jogador genial, maior que eu vi. Então obviamente que o Lionel Messi está aí. Na ponta esquerda, vamos dizer assim, eu coloquei Cristiano Ronaldo, né? Longevidade, número de gols, a busca sempre pela perfeição. O cara, ele chuta bem, ele cabeceia bem, faz gol de direita, faz gol de esquerda, faz gol de cabeça, joga muita bola, 10 anos, por isso ele ganhou uma disputa com o Ronaldinho Gaúcho. Coloquei na ponta esquerda, né? Mas o Cristiano também joga pelo meio, joga como centroavante, um jogador espetacular. Então, pela longevidade, por essa máquina que é o Cristiano Ronaldo, ele ganhou a disputa com o Ronaldinho, que tem até lances mais geniais, só que o Cristiano Ronaldo não pode ficar fora. E a posição de centroavante foi uma que eu fiquei muito na dúvida, né? Ronaldo ou Romário, né? Ronaldo Fenômeno ou Romário? E aí eu acabei optando pelo Ronaldo, né? O Ronaldo, acho que ele dava mais coisas ao time do que o Romário, né? O Romário é mais um goleador, né? Não, as pessoas têm uma imagem do Romário que ele só jogava dentro da área, o que não é verdade. No final da carreira sim, mas o Romário é um jogador de arranque, de velocidade. No início da carreira do Vasco ele jogava até pelo lado do campo, mas o Ronaldo, naquele período de Barcelona, nos primeiros anos de Inter de Milão, aquelas arrancadas fantásticas, o drible aliado a muita, né, a força, a velocidade aliada à habilidade, os gols. Então eu coloco o Ronaldo, né? A história de superação foi brilhante, ele se reinventou depois das contusões no joelho. Então eu coloco o Ronaldo como centroavante dessa seleção. E como treinador, Pepe Guardiola, né? Para mim, disparado, o melhor que eu vi, é o treinador que mais acrescentou ao jogo. Dentre os treinadores que eu pude acompanhar na carreira, o Guardiola mudou o jogo, né? Mudou a história recente do futebol. Ele não inventou nada, né? Ele trouxe algumas coisas que ele já tinha do Cruyff, né, que foi treinador dele no Barcelona, mas o Guardiola, ele monta equipes maravilhosas, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester City, equipes que é sempre muito bom, né? É prazeroso de ver jogar. Ele diminuiu o espaço dentro do campo, né? O Guardiola pressionando o adversário no campo do adversário, e como os adversários se fecham contra ele, ele também tem que buscar formas de jogar num espaço muito pequeno. Então ele trouxe esse legado também defensivo, né? Porque os adversários passaram a se defender muito melhor, né? Alguns treinadores, Mourinho, Simeone, o próprio Antônio Conte, né? Eles são treinadores mais defensivos, e até como resposta ao Guardiola, a forma de defender também evoluiu, não só a forma de atacar. O Guardiola, acho que é o primeiro treinador que eu vi que preocupado em ter uma organização ofensiva, né, uma estratégia para atacar, não ficar tão dependente da individualidade, né? Os times do Guardiola atacam com estratégia, além, claro, da qualidade dos seus jogadores, e também trouxe esse legado defensivo, né, para contra-atacá-lo, né, ou para se defender dele. Também o futebol evoluiu defensivamente na ocupação de espaço. Então essa é a minha seleção. Deixem as suas seleções aí nos comentários e a gente vai trocar ideia sobre isso. Coloquem aí os seus critérios, o período que você pegou para formar a sua seleção, que sempre é um papo muito legal. Grande abraço, hein? Até o próximo vídeo.